Olá, neste vídeo vamos dar continuidade à criação da conexão entre os pilares e os painéis. Com o auxílio do editor em lote, localizado na aba Editar, podemos copiar o console e os cortes, criados no vídeo anterior, para os demais pilares semelhantes do mezanino. Podemos selecionar o pilar no qual foi inserido o consolo e, na janela do editor em lote, clicar em Selecionar. Posicionar a vista, de forma que seja possível selecionar apenas os pilares intermediários, para realizarmos a cópia. Na janela do editor em lote, desabilitar todos os pilares e habilitar apenas os que foram realçados, quando selecionamos no modelo. Podemos utilizar o Shift para habilitar vários pilares de uma só vez. Ao clicarmos em Copiar, todos os elementos do pilar selecionado como base serão copiados para os demais pilares selecionados. Podemos verificar que não foram copiados os cortes, visto que os mesmos estão inseridos nos painéis. Então, neste caso, para que a cópia seja feita pelo editor em lote, é necessário tomar como base o painel. Para facilitar, podemos selecionar os cortes e copiá-los linearmente para os demais pilares. A distância entre as cópias será a distância entre eixos de um consolo ao outro. Verificar a quantidade de cópias e alterá-la na caixa de diálogo, para 6. Por fim, podemos clicar em Copiar. Com as configurações salvas do consolo 111 inserido, podemos repetir os mesmos passos para inseri-lo nos painéis inferiores. Selecionar primeiro o pilar, em seguida os painéis, e por fim, clicar com o botão do meio do mouse para finalizar o comando. Como o recorte já foi criado anteriormente, podemos simplesmente copiá-lo para o consolo inserido no painel inferior. Outra forma de copiar este componente e os recortes para os demais pilares é por meio da ferramenta Copiar Linear. Após selecionar o consolo e os recortes, podemos definir a distância em y igual a 500, que representa a distância entre eixos dos pilares, e alterar o número de cópias para 6. Para os pilares das extremidades, iremos utilizar o mesmo componente e ajustar as suas configurações. Neste caso, após selecionar a peça principal, como apenas um painel será apoiado, podemos selecioná-lo e clicar com o botão do meio do mouse para finalizar o comando. O consolo inserido no vídeo já está considerando as configurações finais. Para alcançar esse resultado, na caixa de diálogo do componente, basta editar as informações mostradas na tela, na aba Imagem. Foi considerado 1 cm de folga. Consolo com 15 cm de largura. Menos 13 cm de folga interna, já que estamos considerando um painel. 16 cm de altura do dente. 15 de altura do consolo. E mais 1 cm de neoprene, configurado na aba Peças. É válido lembrar que é necessário zerar a espessura da chapa horizontal, para que ela não seja considerada. Na aba Barras de ancoragem, podemos ajustar a quantidade de barras de ancoragem para 1. Ao finalizar os ajustes, não se esqueça de salvar essa configuração como console painel extremidade, e clicar no botão Aplicar. Para finalizar este consolo, podemos copiar o corte criado para o furo. Seguindo o mesmo procedimento, podemos criar o console para o outro lado deste pilar. Podemos verificar que o componente criado apresentou um erro e não pôde ser criado, pois sua cor se encontra vermelha. As configurações salvas anteriormente para a criação do consolo o consideravam do lado esquerdo do pilar, e neste caso, devemos o considerar do lado direito, para que a sua criação seja possível. Clicando-se 2 vezes sobre o componente, na caixa de diálogo, podemos realizar os seguintes ajustes na aba Imagens.
Para ajustar o corte ao redor do consolo, podemos habilitar a seleção de objetos em componentes e a ferramenta de modificação direta. Ao selecioná-lo, definir a direção para a qual desejamos ajustar o comprimento e digitar o novo valor. Não se esqueça de alterar a ferramenta de seleção novamente para a seleção de componentes. Para finalizar, podemos copiar o corte para criar o furo no painel. A criação do consolo para o apoio dos painéis nos demais lados do galpão segue o mesmo passo a passo. Portanto, fica como tarefa a sua criação. Este vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.